Olá, o meu boa noite e saudações a todos e a todas que acompanham os meus vídeos. O assunto de hoje é sobre fontes de alimentação de componentes eletrônicos. Podemos dizer aí as fontes tradicionais do passado, né? As fontes com transformadores linear e atualmente quase em todos os equipamentos eletrônicos se utiliza as fontes chaveadas. Bem, entre esses dois componentes responsáveis pela alimentação de circuitos eletrônicos, vamos falar primeiro sobre o transformador linear, o famoso, que foi o início de tudo, né? Isso foi lá no início do invento da eletrônica, no século passado, no ano 2000, no século 2000, e quando iniciou-se a eletrônica, iniciou-se normalmente com rádio, transmissor amador, né? Utilizando válvulas termoiônicas, né? E também um transformador para rebaixar a tensão da rede de energia elétrica, né? Quando se utilizava nas grandes cidades onde tinha energia elétrica, um transformador abaixador de tensão. Então esse aí o próprio transformador linear, né? Naquela época usava aqui um sistema mais robusto, né? Mais possante para poder desenvolver aquela potência necessária para os equipamentos. Bem, com o advento da eletrônica aí no início do século passado, iniciou-se a construção desses rádios aí e utilizavam esse transformador. Bem, vou falar de um sistema também paralelo que foi desenvolvido na época, que era já com os autos andando pelas ruas, né? Andando pelos países, os autos foram sendo equipados com autorádios da época, né? Assim como os lares também, no interior de grandes capitais que não tinha energia elétrica, também se utilizava do mesmo princípio do autorádio, né? Utilizava-se uma bateria de 6 volts para fazer a alimentação do componente, né? Essas baterias normalmente para o autorádio, o próprio veículo recarregava a bateria, né? Porque não se gastava muita bateria, porque não precisava dar partida no carro, nem tinha partida naquela época. Bom, e os rádios caseiros, os rádios, né, domésticos, usados a bateria de 6 volts, eu falo de 6 volts porque não tinha de 12 volts, só tinha 6 volts na época. 12 volts apareceu aí lá na década de 40 para 50, né? E começou a aparecer baterias com 12 volts. Então era alimentado com 6 volts esses rádios aí, funcionando logicamente com válvulas termoiônicas. E o que são válvulas termoiônicas? Bom, essas válvulas que muitos conhecem, né? Elas necessitam de um filamento para aquecer internamente os eletrodos, né? Então aquele filamento interno, ele tem uma resistência lá, aplica-se uma certa voltagem e o componente aumenta a temperatura com a resistência lá incandescente, e com o aumento de temperatura existe então a famosa amplificação de sinais, né? Que é a transferência de íons do catodo da válvula termoiônica para o seu anodo, né? E o que eu quero deixar esclarecido é o seguinte, que a válvula termoiônica, ela trabalha com baixa tensão no catodo, mas com alta tensão no anodo.
Se não tiver uma alta tensão no anodo, a válvula deixa de funcionar, mesmo aquecida. Então, como que se faz para uma bateria de 6 volts, né, onde não tem eletricidade, né, fazer funcionar esses rádios aí dos veículos, né, e também os rádios domésticos de casa, né, com bateria de 6 volts? Como é que nós vamos arrumar aí uma alta voltagem? Porque sabemos que uma válvula termoiônica, para ela funcionar mais ou menos satisfatoriamente, na época, ela necessitava de pelo menos 120 volts no seu anodo, né? Aí ela ia reproduzir lá no alto-falante cerca de 200 miliwatt, 250, 300, que afinal era uma grande potência para a época, né? Mas era necessário alimentar com pelo menos 120 volts o anodo dessas válvulas termoiônicas de saída, né, de sinal, para que houvesse uma amplificação adequada, né, até um certo nível. Então, o que se resolveu para, né, eliminar esse problema? Porque não adiantava colocar o autorádio para funcionar ou o rádio doméstico sem ter uma alta voltagem. E na época, eletronicamente, era praticamente impossível, né, fazer uma alta voltagem eletronicamente. Bem, para esse dispositivo aí funcionando com bateria de 6 volts, desenvolveram um sistema eletromecânico de alta frequência que deram o nome de Vibra-Pak. Isso aí era o sistema eletromecânico. Ele vibrava a uma alta frequência eletromecanicamente, e os 6 volts que ele adquiria da bateria, ele conseguia, através de um transformador, né, um rolamento de muitas espiras, transferir uma potência, uma voltagem para o outro lado do transformadorzinho, a voltagem necessária, pelo menos 120 volts, para que funcionasse o sistema de alimentação dos anodos das válvulas termoiônicas. Então, se alguém vier falar como é o Vibra-Pak, era um circuitinho eletrônico. Ele era composto de um pequeno transformador, um sisteminha eletromecânico ali que não chiava muito, ele fazia um barulhinho, mas era imperceptível. Então era o Vibra-Pak. Então resolveram o problema dos autorrádios da época para alimentar essas válvulas termoiônicas e também os rádios domésticos. Bem, e começaram-se também a fabricar televisor, tentar fabricar televisor, mas os televisores na época, eles foram tentar resolver o problema da imagem no televisor, né? Saiu uma imagem borrada, né? Não dava para reconhecer a imagem de forma nenhuma, porque sabemos que os televisores, quando começaram a ser lançados, né, então ele utilizava uma grande válvula termoiônica, que nós chamamos de cinescópio, ou tubo, né, que é uma válvula termoiônica com uma grande tela na frente, né, com óxido, para poder reproduzir a imagem ali na tela, né? Todos conhecem a válvula de tubo, o televisor a tubos. Então é uma grande válvula termoiônica. Ela tem os filamentos para aquecimento do sistema interno, ela tem cátodo, tem grade 1, tem grade 2, algumas, e tem o anodo. E essas televisões no início eles precisavam de uma tensão mais alta para poder bombardear a imagem ali no óxido, na frente da válvula termoiônica, que é a tela do tubo, para poder a imagem ficar reconhecível, ficar uma imagem, né, aparentemente boa.
Então eles não conseguiam, através de transformador, essa alta tensão. E aí desenvolveram o chamado, né, que nós muito conhecemos, né, e é o pai da atualidade hoje, né, que é o famoso playback. Né? O playback nada mais é que esse componente aqui. É claro que os primeiros eram bastante rudes, né? E o que o playback ele fazia? Fazia porque agora não faz mais. O playback ele transformava uma tensão baixa através de chaveamento por válvula termoiônica. Ele transformava uma baixa tensão em uma alta tensão de saída, né? Saída para o anodo, né? Essa aqui é a saída para o anodo, uma alta tensão. Então aí foi necessário utilizar uma válvula termoiônica para fazer o chaveamento, para poder gerar uma alta tensão na saída, né? Que na televisão de preto e branco usava até 8 kV, né? E depois, mais para frente, veio a televisão a cor, precisava de pelo menos de 25 a 27 kV, né? Que senão não tinha condições de funcionar o tubo da televisão a cor. Mas a televisão preto e branco chegaram a 8 kV. Só que o transformador, normalmente, o transformador de alta tensão, que é o playback, ele gerava mais ou menos 2 kV, 3. E internamente aqui utilizava-se dobradores de tensão, né? Com diodos de alta tensão interna e capacitores em paralelo, os diodos em série e capacitor em paralelo. Isso foi utilizado para televisão branca e preta e depois posteriormente para televisão colorida, para elevar essa tensão a uma altura bastante alta, na voltagem, para poder alimentar o anodo da válvula termoiônica ali no cinescópio, para poder dar aquela, como eu comentei no início do alto rádio, né? O anodo necessita de uma tensão alta para funcionar, e na televisão precisava ser muito mais alto. Então foi o início do invento da televisão, foi o playback, né? E o playback nós podemos dizer que ele veio trazer um desenvolvimento eletrônico formidável, muito maravilhoso. Bem, então esse aqui é o transformador que se usava na época para os televisores e também para os rádios movidos a eletricidade na cidade, né? Depois, futuramente, para que o sistema ficasse mais leve, né? Tanto os rádios como os televisores, estudaram o meio de retirar alguns componentes dos equipamentos, tanto do televisor quanto do rádio. Vamos retirar o componente. O que nós vamos retirar? Bom, vamos retirar o trafo linear. Era muito pesado na época, chegava a 300 watts cada um, quer dizer que dava 3 desses. Era bem pesado. Vamos retirar o trafo. O que nós vamos fazer? Bom, vamos alimentar as válvulas termoiônicas internamente com a tensão da rede. Mas é perigoso, né? Bom, realmente era risco de acidente fatal mesmo, né? Mas procuraram na época isolar aquilo de uma maneira tal que não corria esse risco, tanto o rádio como os televisores. Os rádios ficaram bem mais leves, o custo abaixou bem, né? Porque foi retirado um componente de valor alto, peso e mais espaço que se ocupava internamente dentro dos compartimentos, né? Bom, então esses rádios aí, principalmente o rádio, aqui no Brasil ficou apelidado como rabo quente. Por que rabo quente? Porque era alimentação direta no sistema com a rede. Então era um sistema, como se diz, quente, né? É um sistema já está ali com a tensão da rede, era perigoso, não podia dizer, tinham
dizia que não podia abrir, né, o aparelho de forma nenhuma, nem retirar os knobs, os botões do rádio também, senão levava a choque. Bom, e esse sistema de rabo quente, que apelidou aqui no Brasil, e tanto para os televisores como para os rádios, foi indo até uma certa época utilizado nos televisores, principalmente o rabo quente, porque os televisores deixaram de usar transformador, usava o playback, mas o transformador de entrada caiu fora. Então até lá no início dos anos 70, até um pouco mais para frente, se usava o televisor sistema rabo quente, né? Alimentação direto da rede, através de diodo lá e dobrador de tensão, né? E o televisor funcionava muito bem. Só que depois, mais para frente, começou a surgir alguma dificuldade para se projetar os aparelhos de TV futuro. E qual que era essa dificuldade? Essa dificuldade era a seguinte: nessa época, aí, meados dos anos 70, começaram a ser fabricados no exterior aí os videogames, né? E depois, mais para frente um pouco, veio os VCR, né? Que é o videocassete recording, né? Que é gravação de fita aí de vídeo. E então precisava ligar esses aparelhos externos no televisor. E como vai fazer para ligar os aparelhos externos no televisor, se ele é rabo quente, se está ligado direto na rede? O chassi, né, tudo, né, o aterramento estava tudo na rede. Mas então nós precisamos modificar isso aí para utilizar aí o videogame, o VCR, depois outras coisas mais para frente. Bem, aí foi que, aproveitando a ideia do playback, que já existia na televisão, precisava funcionar o playback mesmo para a altíssima tensão para a alimentação do cinescópio, né? Como eu já citei aqui, a alimentação do cinescópio, e também a frequência horizontal que se utiliza do playback também para a tensão horizontal, que é alta. Bom, então com essa dúvida agora, esse impasse, resolveram se aproveitar do playback e desenvolver uma fonte semelhante ao playback. E essa fonte veio a ser a tal de fonte chaveada, que deram o nome de fonte chaveada. Então os equipamentos começaram a trabalhar já com fonte chaveada, né, que na verdade substituíram isso aqui, né, colocaram a fonte chaveada no lugar disso, que era bem mais, muito levinha, né, valor menor, não vou dizer menos componente para a época, mas era um valor bem menor e também o peso era menor, e era necessário isolar-se novamente da rede elétrica, não poderia ser o rabo quente novamente. Bom, então desenvolveram uma fonte chaveada no televisor e os componentes eletrônicos também externos que necessitavam ligar via vídeo e áudio, né, que começou a surgir as tomadinhas, né, RCA nos televisores e nos outros componentes, né, e aquilo ali precisava ser aterrado e não podia ser direto da rede, tinha que ter isolação. Então se resolveu desenvolver fonte chaveada, tanto para os VCR, os videogames e outros componentes que vieram futuramente para, né, trazer alegria, né, principalmente para a juventude. Então, depois da década de 80 para frente, os VCR tomaram conta, né? Depois, bem mais lá para frente, já veio, né, os reprodutores de CD, mas na televisão propriamente se ligava, né, como eu deixei de citar, os VCR, videogame, né, e alguns outros componentes. E era necessário fazer essa isolação. Então, por esse motivo, a fonte chaveada veio, né, a ser utilizada, né? Foi contemplado a fonte chaveada. E para a fonte chaveada foram desenvolvidos aí trafos de ferrite, né, como eu estou
estou citando agora, o trafo de ferrite, que ele pertence à fonte chaveada, ele tem um ganho muito grande, né, em condução eletromagnética, né, fluxo magnético. E, voltando um pouco ao televisor aí do sistema de playback, o playback de um televisor, por convenção internacional, quando foi desenvolvido, ele não poderia mudar a frequência, tanto o playback como a transmissão e recepção de televisão, né? Então o playback sempre trabalhou no televisor, até hoje para a televisão que trabalha com um tubo ainda, ele é 15.600 Hz, ele produz o sistema eletrônico nele, 15,6 kHz, para poder gerar uma alta tensão, né, para o sistema de deflexão horizontal, as bobinas horizontais no televisor, e também o anodo de bombardear a frente do cinescópio, né? Então, por isso, a frequência universalmente era fixa no playback de televisor. Era essa a frequência. A frequência vertical era 60 Hz, era um circuito à parte, não pertencia ao playback. Não pertencia e não pertence. Bom, então voltando aqui agora aqui a modernização, o nosso trafo de ferrite hoje na atualidade, nós podemos utilizar, os fabricantes utilizam vários tipos de frequência, cada um normaliza uma frequência, né? Cada fabricante, né? Então a frequência vai aí para que tenha um ganho satisfatório no transformador de ferrite, de 5 kHz a... Tem alguém que fala até em 250 kHz, mas é inadmissível trabalhar com 250 kHz. Então o máximo que se pode dar para trabalhar assim, sem correr mais problema, é até 100 kHz, 120, nessa faixa aí. A faixa boa mesmo para trabalhar com fonte chaveada, né, no tráfego de ferrite, a faixa boa é uma faixa de 20 kHz até os 60 kHz. Essa é uma faixa boa, normal, para que ele tenha um bom ganho, reduzir o seu peso, porque sabemos que quanto mais nós aumentamos a frequência no nosso tráfego de ferrite, quanto mais nós aumentamos a frequência, isso é dentro de um projeto. Frequência versus potência, tem uma série de coisas. Quanto mais nós aumentamos a frequência, nós podemos reduzir mais o tamanho dele, que a potência vai continuar a mesma, né? E vice-versa. Se eu reduzo a frequência, eu perco potência. Se eu aumento a frequência, eu ganho potência para um mesmo transformador, né? Para uma mesma configuração. Mas isso vem de projeto. É necessário que haja um projeto anterior para que se enrole esse transformador de maneira que ele tenha, né, possa conceber essa frequência e transmitir essa frequência, transformar essa frequência em potência através do seu enrolamento primário e também a alimentação primária que chega até ele através da rede. Então, esse é o transformador de ferrite, né, que nós utilizamos hoje. E a gente pode dizer que esse sistema de fonte chaveada, ele veio para não voltar mais, para não sair mais. E hoje, na atualidade, não existe componente que sai de linha de fabricação que não tenha fonte chaveada mais. Então, a fonte linear, praticamente, ela foi destituída aí há 7 anos atrás, né? E começou-se a fazer uso da fonte chaveada, porque hoje nós observamos fontes chaveadas hoje que reduziu-se muito os componentes em relação a 30, 40 anos atrás. Reduziu-se muito mesmo, né? Tanto no quesito de entrada de voltagem, como na saída, né? Se utilizaram dispositivos mais sofisticados, o sistema de chaveamento mais sofisticado, com menos componentes,
o sistema de controle do secundário para o primário também melhorou bastante, né? Já não é tantos componentes mais para poder controlar o primário como antigamente. Então hoje nós podemos dizer que a fonte chaveada ela veio com sucesso, né? E o tal de transformador linear, ele foi bom enquanto não teve um substituto, que infelizmente nessa vida vai sendo substituído as coisas. Então o tráfego de ferrite, como eu citei, ele foi concorrente do linear, ganhou a concorrência e agora daqui para frente não sabemos, né, mais o direcionamento para onde vai. Só que, como eu citei, fonte chaveada em todos os componentes eletrônicos que você observa hoje, adquire ou por vias você observa, eles são funcionados com fonte chaveada, não é? Você pode citar aí o computador, o celular, máquina fotográfica, a máquina fotográfica nem existe mais, né? O celular, os televisores, tem vários componentes aí, todos eles que são eletrônicos, saem com fonte chaveada, ou interna ou ligado externamente, é a fonte chaveada. Então aboliu-se o sistema de fonte com o transformador linear, que usava lá também usava também os diodos lá, ponte retificadora, usava os capacitores de filtro, mas era um sistema de pouco ganho o sistema linear, né? Porque trabalhava só com 60 Hz aqui para nós e não podia aumentar a tensão, porque como é que aumentar a frequência? Porque como que ia aumentar a frequência? A frequência da rede é 60 Hz. Se for fazer um sistema para multiplicar a frequência, para transformar, então ia encarecer muito mais, ia aumentar o componente e não funciona. Então entrava normalmente com 60 Hz, que era o que dá para se aproveitar no sistema da fonte linear, não é? E foi bom enquanto durou. Então hoje nós temos essa modernidade, né, que cito aqui. Fonte chaveada não é nova. Como eu citei, ela começou assim, por via de outro nome, lá no início do século XX, né? Com o advento dos televisores, que não podia funcionar assim com sistema comum eletrônico. Então desenvolveu-se o sistema de chaveamento eletrônico, que naquela época foi dado o nome de playback, né? E por isso hoje existem as fontes chaveadas no sistema playback, no sistema meia ponte, no sistema de ponte completa, né? Mas o sistema de fonte chaveada, sistema playback, ela funciona como no playback normal mesmo do sistema valvulado, né? Um chaveador, ali usamos ali um transistor de alta potência ou um MOSFET, né? Realmente esse aí, um outro componente lá, mas ele faz o chaveamento e ele é único, então por isso é um sistema playback. E nós utilizamos, a maioria da fonte chaveada é tudo no sistema playback, porque não encarece o custo, simplifica, muito menos componentes e até uma certa potência. O sistema playback trabalha muito bem. Eu posso citar um sistema playback até 150 watts, né? 100 a 150 watts, trabalha muito bem. Se nós formos passar aí de 150 watts lá para cima, nós já temos aqui projetar o sistema já no sistema de meia ponte. Se querer aumentar mais a potência, né? Mais o núcleo do transformador maior, mais frequência, então nós temos que trabalhar com o sistema de chaveamento com 4 MOSFET, 4 transistores, e conforme a potência até 8, né? 4x4, e assim vai, né? Para cada potência se utiliza um sistema que é o mais viável, o menos custoso, né?
financeiramente, e então eu posso citar que fonte chaveada até 150 watts no sistema playback, o sistema econômico, ela é viável. Daí para cima já não dá para usar mais o sistema playback. Então, esse aí é o assunto do meu vídeo de hoje. Eu espero que não foi para trazer nenhuma informação técnica assim de aprendizado, né? Mas um informativo que serve para os jovens que muitas vezes se perguntam como, né? Como que funcionava isso ou aquilo lá no passado, né? Não busco resposta, né? Como funcionava as válvulas termoiônicas lá nos autorádios, né? Se não tinha alta tensão, ou nos lares domésticos, que não tinha energia elétrica, fonte, a bateria de 6 volts era o que podia ter, né? Nos autorádios, elas eram recarregadas através do próprio sistema do veículo, né? Mas na rede doméstica existia lá um ventilador lá que colocava lá e um ventilador com gerador de corrente contínua, né? Um geradorzinho, e o gerador carregava a bateria noite e dia, ficar ligado ali. Então, utilizava-se essa bateria para fazer funcionar o rádio. Então, essa fica a minha, né, a minha fala de hoje, o meu diálogo de hoje sobre transformadores lineares e os transformadores de ferrite do nosso futuro. E o meu, muito obrigado.